Na pandemia, muitas mulheres resolveram adiar o sonho da maternidade e fizeram um congelamento de óvulos. Sobre este assunto, eu converso com a ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana, Carolina Cursi. Boa noite, doutora. Explica pra gente como funciona essa técnica. Boa noite, Valéria. Bom, essa é uma técnica muito recente, né? E é uma técnica que veio para a gente dar para todas as mulheres a possibilidade de postergar a maternidade, né? A gente sabe que para as mulheres, a partir dos 32 anos, a reserva ovariana já começa a cair. Com os 35 já tem uma outra grande queda. Com 37 a gente vê a piora da qualidade, da quantidade. Então, congelar óvulos hoje é um procedimento real, é um procedimento acessível às mulheres, é um procedimento que leva de 12 a 14 dias e você consegue postergar o sonho da maternidade, podendo fazer a sua reprodução, a sua maternidade na idade que você achar melhor para você. E como que funciona, de fato, né, esse processo do congelamento? Então vamos lá. Então, primeiro de tudo, a mulher vai ter que ter os exames, né? São realizados os exames, exames sorológicos, exames infecciosos, né? Ultrassom. Então, ela recebe essa primeira avaliação. Quando os exames estiverem todos negativos, dentro da normalidade, a gente vai esperar vir o ciclo menstrual dessa paciente e a gente vai começar com as injeções. A cada 4 dias começam os acompanhamentos através de ultrassom transvaginal. Então, essa paciente vai vir no consultório, a gente vai ver se os ovários tiveram a resposta, qual ovário que teve a resposta, quantos folículos tiveram a resposta, né? E a gente vai acompanhando a cada 2 dias. Quando os folículos estiverem no tamanho adequado, a gente dá a última medicação, que vai imitar uma ovulação, e aí a gente vai até o laboratório para fazer esse procedimento. É um procedimento, não é nada demorado, é uma anestesia como se fosse fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, então não é nada difícil de se realizar. Retira-se os óvulos e aí a gente espera a análise da embriologista falando de quantos óvulos que foram conseguidos, quantos que vieram maduros para poder congelar. E aí a mulher vai resolver, Valéria, se ela quer congelar em cada palhetinha 3, 5, 4, a quantidade de óvulos que ela tiver. E isso vai interferir no que lá na frente, essa decisão aí? Essa decisão garante para essa paciente que quando ela quiser engravidar lá na frente, ela vai ter o material genético dela. Então, eu vou dar um exemplo para você de mim mesma, né? Eu, há 10 anos atrás, eu congelei os meus, certo? Então, agora que eu já passei dos 40 e eu vou tentar, estou me programando para fazer meu tratamento, eu não vou utilizar os meus óvulos de agora, porque eu sei que a chance de ter má formação é bem maior. Então, eu vou utilizar os meus óvulos de lá quando eu congelei. Então, eu tenho uma chance maior de ir bem numa gestação do que se eu usasse os óvulos atuais. Sim, e também pode acontecer nesses casos, né, não sei, do congelamento, de repente pode acontecer na hora da fecundação, de fecundar, de repente, mais de um embrião, de ter Não, aí gêmeos ou alguma coisa, ter mais de essa um, de coisa um filho? é assim, para a gente da reprodução, nós médicos que trabalhamos com isso, a gente não quer uma gestação gemelar, né? Na verdade, o sucesso para a gente é um bebezinho lá em casa, na sala de casa, riscando a parede, é o que eu falo para as minhas pacientes, brincando, né? Porque o que acontece? A gestação gemelar, a trigemelar, ela é de risco. Então, a gente sabe que tem maior chance de um trabalho de parto prematuro, da gente acabar perdendo um embriãozinho. Então, é assim, os tratamentos de reprodução assistida, os que a gente chama de TRA, tratamento de reprodução, o objetivo nunca é uma gestação gemelar. Pode ocorrer? Pode ocorrer. Se o casal não quiser que isso ocorra, a gente sempre vai transferir um embrião só. É muito difícil esse um embrião se dividir numa gestação gemelar. É muito mais fácil com que ocorra quando você transfere 2 embriões. Aí, nesse caso, é bom, né, que o casal esteja ciente desta possibilidade, né? Exato, exato. E depois de congelados, qual que é a validade desses óvulos? Então, até no último congresso que teve, um recente, a gente teve um relato
que teve uma primeira gestação após 20 anos do óvulo congelado. Então, a gente sabe os relatos que a gente tem de 20 anos, né? Certo. E qual que é o grau de satisfação, de resultado desse tipo de procedimento? Então vamos lá. Nenhum tratamento na medicina, principalmente na medicina reprodutiva, é 100%. Não é porque eu congelei meus óvulos lá atrás que eu tenho 100% de chance de ter uma gestação agora. Eu tenho que enfrentar o descongelamento, eu tenho que enfrentar a fertilização, que é o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, para ver se eu vou conseguir obter um embrião. Então, nada é 100%. O que a gente sabe hoje é que as taxas de sucesso da fertilização giram em torno de 50% a 60% a cada tentativa. Então, isso a gente já sabe, nenhum tratamento garante 100% de sucesso. E muitas mulheres estão optando, né, por esse tipo de procedimento, já mesmo antes da pandemia, né, porque as mulheres acabaram priorizando a carreira, né, enfim, outras áreas da vida, mas com a pandemia houve uma preocupação maior, né? A gente sentiu bastante assim. Na pandemia, primeiro que os casais deixaram de engravidar, né, pelos tratamentos de reprodução assistida. Então, eles fizeram muito congelamento, seja congelamento de óvulos ou seja congelamento de embriões. Então, na pandemia, a gente sentiu isso, que elas não queriam fazer essa questão do gestar, do engravidar, mas sim o de preservar a fertilidade. Esse custo também já diminuiu, né, em comparação a anos anteriores? Sim, está bem mais acessível. Está bem mais acessível. Muito obrigada pela sua participação no SP Record e uma ótima noite para você. Eu que agradeço, é um assunto que tem muito ainda mitos, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade, uma equipe assim tão, né, interessada em ajudar outras mulheres e a gente poder falar de congelamento, de reprodução humana, é um assunto muito delicado que mexe muito com as dores da mulher, né? O sonho do maternar, do gestar é muito importante. Então, eu que agradeço, fico à sua disposição para a gente estar sempre ajudando outras mulheres. E agradeço novamente o convite. Uma boa noite, Valéria. Boa noite, a gente é que agradece.